boa tarde. Nós estamos no bairro da Vila Matilde, subprefeitura da Penha, município de São Paulo, Zona Leste. Estamos aqui na Avenida Doutor Bernardino Brito da Fonseca de Carvalho. O bairro da Vila Matilde, ele se iniciou na década de 20 e as terras pertenciam à dona Escolástica Melcher da Fonseca. Essas terras da dona Escolástica foram conhecidas como Fazenda Gavião. E a sua filha Matilde, quando foi se casar, a mãe resolveu presenteá-la com essas terras, nomeando Vila Matilde. Em 1966, começaram as instalações de bancos, linhas de ônibus para o centro de São Paulo e uma infraestrutura melhor. Hoje, o bairro tem aproximadamente 100 mil habitantes. Agora nós estamos no Rio da Gamelinha, o córrego Gamelinha. Aqui nós temos os problemas do bairro. Esse rio é poluído, não é coberto e não tem proteção. Aqui desse lado direito, nós temos essa grade de proteção somente onde se encontram os aparelhos de ginástica, ou seja, projeto da prefeitura com a intenção de criar algo para os moradores, porém não foi terminado esse projeto, porque a parte da frente não tem proteção. Agora nós estamos aqui para mostrar um dos problemas do bairro, é o córrego Gamelinha. Esse córrego é poluído, provoca mau cheiro e às vezes enchente. Acaba invadindo a casa das pessoas que moram aqui na margem desse córrego. Além disso, ele é descoberto e apesar da prefeitura ter oferecido um projeto para os moradores, se tornou um projeto inacabado. Aqui nós temos a pista de caminhada, temos também alguns aparelhos de ginástica. Porém, onde tem os aparelhos de ginástica, há a tela de proteção, aqui, tela de proteção. Só que se alguém estiver fazendo exercício aqui, e por algum momento passa mal, acontecer alguma coisa, um passo que ela dê, ela vem pra cá. E aqui nós não temos a tela de proteção, que é um risco muito grave para quem vem aqui e faz os exercícios. Nós estamos aqui no córrego Gamelinha ainda. Nós verificamos alguns problemas como a falta da grade de proteção para as pessoas que vêm caminhar, além de não haver acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. O que nós vimos aqui, a única sinalização para essas pessoas é a rampa de acesso, mas no decorrer da pista não há nenhuma outra sinalização. Nós também temos a faixa de início, que também é somente aqui. O que nós queremos é propor uma solução para os problemas encontrados aqui. Uma delas é a grade de proteção, que tanto para pessoas que não têm necessidades especiais, como para quem é portador dessas necessidades especiais, não é viável que fique desse jeito. Como que o deficiente visual, ele vai imaginar que existe esse córrego exatamente ao lado da pista que ele está caminhando, ou para um cadeirante que pode desequilibrar uma pessoa idosa. Aqui, como vocês podem ver, é impossível a locomoção de uma pessoa portadora de necessidades especiais. Olha os degraus desse lado e do outro lado também, as calçadas com degraus, e não existe uma guia rebaixada
para que um deficiente possa se locomover. Aqui, como vocês podem ver, não há possibilidade de uma pessoa portadora de necessidades especiais se locomover. Nem idosos que usam muletas. Há pouco, passou aqui um casal com o filho no carrinho. Eles precisaram dar a volta aqui pela rua com o risco de vir algum carro, porque não há condição de andar nem pelas calçadas. Não há acesso para cadeirante em nenhum dos pontos onde tem as faixas de travessia. Nesse farol, nós temos que não há nenhuma sinalização definida visual para saber que ele pode atravessar ou existe uma faixa. E nem para o cadeirante, porque justamente onde deveria ter acesso de cadeirante é onde nós temos a entrada de esgotos. Como que um cadeirante passa? Do outro lado da rua, uma árvore. Não existe possibilidade de uma pessoa portadora de deficiência atravessar esse farol. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me fala uma coisa, sobre a acessibilidade do seu bairro. Você já viu algumas pessoas passando aqui, pessoas portadoras de necessidades especiais? Já vi várias vezes. Eu moro aqui há 30 anos, aliás, há 47 anos, para ser mais exato. E eu já vi várias pessoas. E a dificuldade, como em todos os bairros, em todas as calçadas, é muito grande. Muito grande mesmo. Aliás, não só aqui no bairro, como em todos os outros bairros também. Por quê? As calçadas elas são muito irregulares e as pessoas têm que se locomoverem pelas ruas, onde corre risco de atropelamento e tudo, né? Certo. Isso é muito complicado mesmo, eu acho. Ok. E as pessoas idosas, como é a locomoção delas passando pela rua? Com a utilização de bengala, como funciona a locomoção delas? Olha, as calçadas que estão bem reformadas, ok, mas a maioria das calçadas elas têm muito buraco, né? Onde que um pé mal dobra, a pessoa cai na rua, cai na calçada, aliás, né? Desculpe. Então é muito difícil também, mas aí é questão de cada dono, de cada calçada reformá-la, né? De acordo com a própria lei até, né? Ok. E quanto a essa escola que tem aqui, você conhece a Escola Dom Bernardo? Conheço, gosto muito dela. E com relação à acessibilidade dela? Olha, se as escolas de hoje elas já sofrem com acessibilidade, as de hoje, você imagina uma escola de 50 anos atrás. Uhum. É um grande prédio, é uma grande estrutura, é uma escola muito tradicional na Vila Matilde, mas é uma escola antiga, que você vê que é só escadas, né? Eu acho que até deve existir projetos já meio que eu posso falar, na verdade elaborados até pela própria diretoria, mas até isso sair do papel para virar realidade, a gente sabe como que o Brasil é, né? Verba, etc, governo e tal, né? Okay. Qual seria a sua sugestão para a melhoria da escola, das ruas, das calçadas, enfim, para atender essas pessoas? Uma sinalização para ser visual? Eu acho que mais do que a comunidade, mais do que o pessoal se mobiliza já para isso, né? Mães, diretores, etc., projetos, etc., eu acho que as autoridades tomarem soluções, né? Que tomem soluções para esse tipo de coisa, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que eu escuto falar muito que eles pedem verba, mas o governo nunca manda. E de uma certa maneira o governo arrecada muito, né? Muito mesmo. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa tarde, tudo bem, André? Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre a acessibilidade lá dentro da sua escola, certo? Certo. Você conhece algum aluno que tem alguma necessidade especial, que precisa se locomover com cadeira de rodas ou que é deficiente visual? Bom, ali só tem uma criança com síndrome de Down e uma criança que tem uma doença que eu não sei o que é. Certo. E como é lá dentro da escola? Tem alguma rampa que essas crianças possam andar, possam se locomover? Não. Ali só tem escada. Não?
E se tiver uma criança com cadeiras de roda, como faz? Tem elevador lá dentro? Não, mas eu tenho um jeito. Poderia levantar a cadeira de rodas com a criança sentada ainda e levar ela para o fim da escada. Certo, só existe essa possibilidade então. Só existe. Mais uma pergunta, André. Com relação a essas crianças que têm necessidades especiais na sua escola, alguma professora já conversou com vocês sobre isso? De como deve tratar essas crianças? Como que ela se locomove dentro da escola? Um dia apareceu outra professora que bateu um papinho com a nossa professora, que a professora que chegou devia... Ela falou sobre esses alunos? Não, ela só perguntou como a gente estava indo, mas ali não teve nenhuma discussão, mas eu não sei se teve, porque não me lembro dos outros tempos que tinha uma discussão lá. Tá bom. Muito obrigada. Então, sobre essa questão da professora chegar para falar algum assunto, você me disse que nenhuma professora conversou com vocês sobre esses alunos que são portadores de necessidades especiais, certo? Elas não conversaram? Não. Então, o que deveria ser conversado com vocês? Como que essa criança deve ser cuidada lá dentro? Bom, eu acho que elas deveriam falar que como que as crianças deveriam ser tratadas, tipo, na hora das provas. As outras crianças ficam atormentando as outras crianças, aí não dá vir uma bagunça eterna. Tá bom. E para ir ao banheiro, o banheiro que vocês usam, você já viu se tem algum ferro dentro do banheiro que dá para a criança se segurar? Não tem? Não. Só que eu quero responder uma pergunta. Na hora do recreio, eles deixam o banheiro de lá de baixo. Mas na hora das sessões, quando algum aluno se sentar muito apertado, a professora não deixa ir. Tá certo. Muito obrigada. Nós termos percorrido o bairro e verificado os problemas encontrados, nós faremos agora um planejamento contido na Agenda 21, que é o Muro das Lamentações e a Árvore da Esperança. A Agenda 21 é um programa de ação, ou pode-se dizer que é um instrumento de planejamento desenvolvido para o planeta, com o objetivo de construir uma sociedade mais sustentável no futuro. Esse planejamento, quem participa é o Estado, o município e a comunidade, desenvolvendo projetos. Após ter encontrado os problemas do bairro, desenvolve-se o projeto e procura soluções. Vão até órgãos específicos e lutam pelos ideais da comunidade até colocar em prática. Um dos problemas que nós encontramos foi a falta de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Um outro problema que é até grave foi comércio abandonado e aberto, ou seja, algum comércio que tinha no local foi abandonado, alguém saiu daquele local e deixou sem janela, sem porta e vazio. Outro problema, degraus e buracos nas calçadas. O que acontece? Com relação a esses buracos e os degraus nas calçadas, as pessoas que têm necessidades especiais não conseguem se locomover no bairro. E os idosos caem, tropeçam, torcem o pé e acabam ocorrendo aí várias coisas. E o fato deles não conseguirem andar nas calçadas, eles acabam andando na rua, provocando risco de atropelamento. Uma outra coisa, muito importante, foi a escola sem acessibilidade. O que acontece nessa escola? Nós verificamos que, por ser uma escola antiga, apesar de ter um projeto,
não existe rampa, não existe acesso nos banheiros, a escola só tem escadas. E isso dificulta muito os alunos que vão até lá, que têm essas necessidades especiais. Um outro problema é a negligência, porque no caso da escola, por exemplo, já há um projeto feito pelo Estado, porém eles negligenciam, fizeram um projeto. Esse projeto foi feito em 2008 e até hoje eles não realizaram nada, não fizeram rampas, não colocaram acesso nos banheiros, portas, sinalizações para deficiências visuais, e tudo isso está comprovado porque nós fomos até a escola, verificamos e realmente não há nenhum tipo de acesso. Ruas com buracos. Além das calçadas com degraus e buracos, nós também temos as ruas esburacadas. E isso também provoca a mesma coisa, a falta de locomoção de pessoas com necessidades especiais, e as pessoas que passam acabam também caindo, torcendo o pé, não há locomoção correta. Provocando um risco de atropelamento. Um outro problema, nós vimos também no decorrer da nossa filmagem que em vários locais que ficam os postes, as pessoas jogam entulhos, lixos, e principalmente num cruzamento que foi onde nós verificamos melhor isso daí, foi que conforme você vai atravessar a rua, a faixa, não há como você tem que desviar pela própria rua para não passar em cima dos entulhos, porque termina a faixa e já tem entulho perto da faixa, encostado no poste. Também temos neste mesmo bairro um rio poluído. Esse rio, ele fica com casas à margem dele, ele é no meio do bairro, provoca um mau cheiro muito grande para os moradores que estão mais próximos. Em algumas vezes provoca enchente e não tem uma grade, não tem um acesso adequado para quem passa ali ao lado. Um outro problema, a falta de segurança em espaço de lazer. Por quê? Neste local onde tem um rio que está poluído, a prefeitura desenvolveu um projeto. Esse projeto foi fazer à margem do rio uma pista de caminhadas e aparelhos de ginástica, para que a população, os moradores, pudessem ter um local para se exercitar. Porém, nesse espaço de lazer desenvolvido na margem do rio, eles não colocaram nenhuma grade de segurança. Eles colocaram apenas grade de segurança só onde tem aparelho de ginástica. Nas outras laterais do rio não tem essa grade. E esse é um problema. Por quê? Falta essa segurança para quem está passando do lado, se a pessoa tropeça, se de repente uma pessoa idosa sente algum mal-estar, ela vai acabar caindo dentro do rio, né? E além da falta da grade, também não há acessibilidade se uma pessoa com necessidade especial precisar e querer também participar desse espaço de lazer. Não tem a possibilidade dessa pessoa participar. Agora nós estamos na Árvore da Esperança, que faz parte também do projeto da Agenda 21. Na Árvore da Esperança, nós temos o problema, seria a raiz da árvore. É a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Na copa da árvore, nós temos a solução. O que nós propomos para melhorar esses problemas?
calçadas adequadas, sem degraus, sinalizações para as pessoas com deficiência e a escola com acessibilidade. No tronco da árvore, nós colocamos qual é o meio que nós temos que utilizar para ter a solução, ou seja, nós temos o problema, que é a falta de acessibilidade, e para alcançarmos essas calçadas adequadas, essa escola com acessibilidade, nós precisamos de um projeto que justamente fale sobre essa adequação das calçadas e ruas, que também seja feita a sinalização em todo o bairro e a acessibilidade na escola. Como é que pode ser realizado esse projeto? Temos o problema, temos um meio para chegar numa solução. A escola e a comunidade, ela tem que se unir, desenvolver esse projeto. Como é que se une a escola com a comunidade? A escola convida os moradores do bairro e através de reuniões dialogadas, pensadas, propostas as ideias de todos, para que seja desenvolvido esse projeto. Depois dessas reuniões e de ter mostrado para os moradores a necessidade e, na verdade, mostrar para os moradores os problemas que esse bairro tem e que essa escola tem, porque muitas vezes nós moramos no local, mas não conseguimos identificar os problemas, porque fica algo muito natural no dia a dia. Então é necessário que tenha alguém que fale sobre esses problemas, que mostre esses problemas e que possa fazer parte do desenvolvimento desse projeto, para depois pegar o projeto pronto e levar até os órgãos específicos, porque a comunidade e a escola juntos se tornam algo mais forte para poder conseguir conquistar esse ideal de um bairro com projeto sustentável e com uma vida melhor para todos. O grupo conclui com esse trabalho de percepção ambiental do bairro da Vila Matilde, que foi muito importante nós conhecermos o bairro, conhecermos a história do bairro, verificarmos os problemas, porque é algo que, na verdade, no dia a dia nós não prestamos atenção em nenhum bairro, nem onde nós trabalhamos, ou moramos, ou estudamos, sempre é algo que passa despercebido. E mais importante ainda foi entender como é necessário aplicar esse tipo de trabalho na sala de aula e levar os alunos a refletir, não somente dentro da sala de aula, mas pegar esses alunos, levá-los para visitar o bairro, as ruas, mostrar para eles, pedir para que eles identifiquem os problemas, para que eles saibam como é identificar esse problema, como pode ser trabalhada a solução, como é que pode unir a escola e a comunidade. Dessa maneira, o professor vai trabalhar a reflexão, a aula dialogada, além de estar mostrando para os alunos a importância de conhecer o ambiente que eles vivem. Então, foi bastante importante para o grupo, tivemos um trabalho muito proveitoso, muito compensatório e esperamos que vocês gostem dessas percepções ambientais.